No último dia como presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli foi condecorado pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro foi laureado nesta quarta-feira com a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, a mais alta honraria do Parlamento brasileiro. A homenagem foi marcada por elogios a Toffoli e discursos com referências à defesa da democracia. Davi Alcolumbre, por exemplo, enalteceu a decisão do ministro de abrir de ofício o chamado inquérito das fake news. O presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação. Na mesma linha, Rodrigo Maia afirmou que a Câmara e o STF foram parceiros durante os últimos 2 anos e que a principal marca da gestão de Toffoli foi a atuação contra os que querem calar os poderes da República. A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. Já o ministro Dias Toffoli aproveitou o discurso para agradecer ao colega Alexandre de Moraes e disse que, no último biênio, o STF defendeu a democracia. Com vigor, defendemos a democracia e suas salvaguardas. Repudiamos o ódio e a intolerância política, pugnando sempre pelo debate plural, construtivo e transformador. Após 2 anos de mandato, Dias Toffoli deixa a presidência do STF nesta quinta-feira e dá lugar ao ministro Luiz Fux. Começo com você, Zé. O que dizer então dessa condecoração de Dias Toffoli por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, Zé? São parças, né? Parceiros, e são mesmo, viraram amigos, já se conheciam e viraram amigos. O Toffoli conhece muito bem o Congresso Nacional, já trabalhou no Congresso Nacional, na liderança do PT, na Câmara dos Deputados, e durante essa assessoria conheceu muito bem como funciona o Congresso Nacional. Vitor, essa história de medalhas e não sei, me parece aquela história do Dodorico Paraguaçu, com aqueles discursos, né? Essa medalha que por horas prende em vosso peito varonil, significa união de esquerda e de direita. Olha, eu acho isso muito antigo, muito brega até. Essa história de colar medalha no peito, na faixa e tal. O que eu tenho a dizer é o seguinte: o Toffoli está saindo da presidência do Supremo Tribunal Federal, tentando mostrar ali exatamente isso, uma interlocução entre poderes, e é o primeiro presidente que sai fazendo festas e encontros como se estivesse entrando. Ele almoçou com o presidente Jair Bolsonaro, visitou ministros de outros tribunais, conversou com líderes na Câmara e no Senado Federal e, por fim, jantou com o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, esta homenagem aí ao presidente que sai, isso não é comum por aqui. Todos aqui fazem rapapé, fazem o beijamão para o rei posto, não o rei morto, ou seja, fazem, seja bem-vindo, mais do que ainda bem que você se foi. O Toffoli se esforçou muito, viu, para tirar o Supremo Tribunal Federal desta condição ridícula em que se encontra, com a opinião pública contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, embora na maioria todos defendem o Supremo e falam de ministros. Dias Toffoli buscou o aconselhamento em várias áreas, conversou com jornalistas, conversou com setores importantes aí dos operadores do direito, né? E bem que tentou. Mas o Supremo Tribunal Federal é mesmo uma máquina coletiva e anda assim. Ele vai passar o Supremo Tribunal Federal ao substituto Luiz Fux para uma condição diferente. A promessa do Luiz Fux é de dar um novo vigor no Supremo Tribunal Federal. A começar com a ideia de levar o Dias Toffoli para a primeira turma do Supremo, porque
era a turma de onde trabalhava o ministro Luiz Fux, que já se despediu da primeira turma. Ele não pode, o Dias Toffoli, não pode esperar a saída do decano da corte, né, Celso de Mello, para entrar na segunda turma, como é esta articulação tenebrosa que está acontecendo para formar uma maioria na segunda turma e liberar, inclusive, o ex-presidente Lula. Então, essa homenagem aí é realmente uma demonstração de passas. São amigos pessoais, sim, não tem problema nenhum. E durante todo o tempo, toda a gestão Toffoli, houve ali aliás, até antes, com Carmen Lúcia, havia um jogo combinado entre Congresso, leia-se Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e Dias Toffoli. Quando o presidente Jair Bolsonaro emitiu uma opinião, as notas pareciam que eram redigidas pela mesma pessoa, ou seja, havia mesmo essa parceria Congresso-Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a próxima gestão do Supremo faça uma parceria muito boa, constante, com a Constituição e com as leis. Bom, e à tarde o presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa na sessão do Supremo Tribunal Federal, que foi a última com a presidência do ministro Dias Toffoli. Vamos acompanhar. Presidente. Sim. Amanhã. Presidente, apenas pela ordem, quero dizer a Vossa Excelência que palpita no meu peito todas as palavras que Vossa Excelência já pode adivinhar do que eu tenho para devotar a Vossa Excelência no dia de amanhã. Eu não gostaria de esvaziá-las, mas eu tenho certeza que a amizade que nos une faz com que Vossa Excelência sinta o que eu sinto no meu órgão de fé por Vossa Excelência, a minha admiração, e meus olhos não traem quando nós nos dizemos amigos. Muito obrigado por tudo, presidente. Obrigado, presidente Luiz Fux. Muito obrigado, presidente Luiz Fux. Hoje pela manhã eu recebi na Câmara dos Deputados, presidente Bolsonaro, uma sessão de homenagem também pelo biênio 2018-2020, com a presença de senadoras, senadores, deputadas, deputados, e do Senado eu recebi das mãos do presidente Davi Alcolumbre uma encomenda, a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. E lá, sempre que fui, sentei à mesa. Então, para aqueles que não entendem o gesto de convidar o presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, à mesa, saibam que sempre que eu vou ao Congresso Nacional, eu sento à mesa, assim como o próximo presidente sentará e assim como sempre será bem recebido o presidente Jair Bolsonaro e todos nós. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Então, o ministro Dias Toffoli, na sessão de hoje à tarde do plenário do Supremo Tribunal Federal. Queremos ouvi-lo, Fiuza, sua avaliação aí sobre essa... O Fiuza tá com a gente? Tá tudo certo com o Fiuza? Vamos lá então. Ô Fiuza, queria suas impressões aí sobre essa passagem aí do presidente Bolsonaro pela sessão de hoje e sobre a condecoração recebida por ele, então. Diga aí. A cena no Supremo Tribunal Federal nos dá uma sensação melhor, né, de diálogo entre os poderes, de harmonia entre os poderes. Então, a presença do Bolsonaro é até engraçado, por um lado, porque o STF só faz política contra o Bolsonaro da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Eles passam a vida, eles dedicaram a vida deles a isso. Né? Inquérito de fake news, que é para perseguir apoiadores do presidente, para fingir, né, que tem uma milícia digital apoiando o presidente. Eles interferiram em nomeação da Direção-Geral da Polícia Federal. Né? Eles fizeram diligências contra parlamentares que apoiam o presidente. Eles falam pelos cotovelos que o presidente, né, nós vimos já Barroso, Carmen Lúcia, Celso de Mello, todos inventando essa história de que o Brasil está dentro de uma sombra fascista. Então,
a presença do Bolsonaro ali dentro do STF é até engraçada, né? Porque, de alguma maneira, quer dizer, o Toffoli precisa ali fazer, e fez o seu papel, né? Fez as mesuras necessárias. Só o que faltava era fazer o que a ministra Rosa Weber fez na diplomação do Bolsonaro, que foi um ar ali meio de desconfiança, fazendo um discurso panfletário contra a ditadura, né? Eles fizeram isso tudo. Então, mas hoje se comportaram direito, e isso marca o início da gestão do ministro Luiz Fux, né, na presidência do STF. O Luiz Fux tem uma grande oportunidade, como até já sugeriu de maneira sutil o ministro Marco Aurélio Mello. O Luiz Fux tem uma grande oportunidade de tirar o STF dessa panfletagem, né, de tirar o STF dessa sombra na qual ele se meteu nos últimos 1 ano e 8 meses, no último ano e 8 meses, fazendo política aberta e rasteira contra o governo federal, tentando atrapalhar a retomada da agenda de reconstrução do país, interferindo, por exemplo, na política de combate à pandemia. O STF fez de tudo até aqui para sabotar o poder executivo, o governo federal. Todos somos testemunhas disso. E sempre é tempo de corrigir o rumo, né? Então, eu vejo assim, quer dizer, é mais um aceno do presidente Bolsonaro, bem recebido ali no momento pelo Toffoli, que, por sua vez, foi homenageado no Congresso. Aí, Vitor, a cena no Congresso é oposta, né? Eu não sei se, coincidentemente, estavam todos de máscara no Congresso, né? Então, todos com seus rostos ali escondidos, né, pelas máscaras, e dizendo barbaridades, né? Voltando a dizer, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, né, tendo aquela recaída colegial de elogiar o Toffoli por um inquérito autoritário e absurdo, que é o inquérito das fake news, né? No qual, na esteira do qual o Congresso insinua o complemento a esse golpe, já aprovado no Senado e em apreciação na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia já andou dizendo que quer que vote logo, em 4 semanas e tal. Esse é o lado escuro da força, né? Aí as máscaras, né, assim, noves fora, tudo que a gente tem discutido sobre pandemia, não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre um sintoma estético, né, que é aqueles rostos tapados falando mentira, é bastante eloquente, pelo menos como cenografia, né? Então eles estavam ali dizendo, estavam parabenizando o Toffoli por um inquérito que chegou. Hoje a gente teve a notícia, o Facebook depositou multa em juízo para não ter que pagar por não estar censurando perfis fora das fronteiras brasileiras, perfis no cenário internacional, o que seria um vexame provocado, uma censura provocada por esse inquérito, que estava ali sendo elogiado pelo Rodrigo Maia, meio de máscara. Se eles pudessem, eles estavam assim, né? Se eles pudessem, eles estariam falando assim, sabe? Parabéns pelo inquérito das fake news, porque eles estavam perpetrando uma vergonha, um vexame, tentando, no grito, emplacar uma ideia que, se for aprovada no Congresso Nacional, é uma ideia de autoritarismo despótico, que é a regulação dessa maneira das redes sociais, que é a instituição de senhores da verdade, né, de entidades ungidas para dizer quem pode falar e quem pode calar. É esse o projeto que está lá, é por causa disso que eles estavam elogiando o Dias Toffoli, por um motivo que ele não pode ser elogiado, e o Dias Toffoli estava ali, sintomaticamente, num dia em que um advogado do PT, do Lula, vira réu na Operação Lava Jato. Foi isso que o Toffoli buscou na vida, ser advogado do PT para vencer, né? Por enquanto, ele está vencendo pelos critérios dele, né? Saindo da presidência do Supremo sem, digamos, conferimentos leves. Ana. Você, Ana. Oi, Vitor.
Olha, é inacreditável, Vitor, Zé, Fiuza. Eu não sei como vocês, assim, para mim a palavra que vem, eu entendo que é uma imagem até bacana a gente ver ali o presidente Jair Bolsonaro ali no STF, mostrando mais uma vez que esse fascismo imaginário de grande parte da imprensa e de parte do judiciário, inclusive de membros ali também do STF, não existe, né, esse fascismo, esse genocídio, inclusive, como o Gilmar Mendes colocou numa outra declaração recente. A imagem ali mostra exatamente essa interlocução entre os poderes e essa civilidade, mas a imagem que a gente vê no Congresso, a primeira palavra que veio à minha cabeça é deboche. Aquilo ali é um deboche. Você vê, e eu adorei a palavra que o Zé Maria usou, uma cerimônia brega, com pins, com faixa verde e amarela, mostra como os nossos ministros eles são necessitados assim, de aparecer, como eles são... essa coisa de estar sempre sendo colocado, a necessidade de estarem sempre num pedestal, e aí você vê os nossos presidentes aí da Câmara, do Senado, dizendo, né, que Toffoli é um guardião, um protetor da Constituição. Que Constituição? Ele fala do Lewandowski, que fatiou ali o artigo 52 no processo de impeachment ali da ex-presidente Dilma Rousseff, ou desse inquérito absurdo das fake news que fere absolutamente em inúmeras esferas, né, o processo aí legal de um inquérito. A gente fica perguntando qual Constituição, porque são tantas, né? Todo dia a gente vê uma Constituição, uma leitura nova de uma Constituição, dependendo do ministro que traz, né, alguma parte da nossa Constituição, e a gente tem que pensar que essa interlocução que a gente viu hoje, para mim, é uma interlocução entre eles, eles ficam ali, como a gente fala, né, no ditado popular, ali eles correndo atrás do rabo, mas não existe interlocução nenhuma com a sociedade. Principalmente a gente vê por que nenhum processo legal e constitucional para um ministro do STF que venha aferir a Constituição, como vem acontecendo principalmente com o ministro Alexandre de Moraes, um impeachment e um processo legal e constitucional contra um deles nunca vai para frente quando você vê um discurso desse do presidente do Senado. E aí, Vitor, eu chamo a atenção também para uma fala do ministro do STJ, Humberto Martins, que disse o seguinte, né, nessa cerimônia: todo poder emana do povo, Toffoli é povo, Toffoli é poder. Isso é de uma bizarrice assim tão grande. Primeiro, ninguém nunca votou em Toffoli. Vocês já imaginaram se alguém discursasse, né, que todo poder emana do Bolsonaro, que o Bolsonaro é poder, que... Isso nós estamos falando de um presidente que recebeu 57 milhões de votos. Agora, você imagina um presidente, eles ficam se acariciando ali. Para mim é um verdadeiro deboche e absolutamente eles vivem num universo paralelo, completamente desconectado da sociedade.